João 4, 43 ao 54. João 4, 53, 43 ao 54. Evangelho do dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, dai-nos o teu Espírito, Espírito de sabedoria, de entendimento, fortaleza, todos os dons infusos possam transbordar em nós. Dai-nos, Senhor, a graça de fato, deixarmos que essa palavra nos penetre e nos transforme. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. 2 dias depois, Jesus foi para a Galileia, mas o próprio Jesus tinha declarado: um profeta nunca é bem recebido em sua própria terra. Entretanto, quando ele chegou a Galileia, os galileus o receberam bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém, durante a festa, pois eles também tinham ido à festa. Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Ora, em Cafarnaum havia um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ele ouviu dizer que Jesus tinha ido da Judéia para a Galileia. Saiu ao encontro de Jesus e lhe pediu que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se vocês não veem sinais e prodígios, vocês não acreditam. O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Jesus disse-lhe: pode ir, seu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro e disseram: seu filho está vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1h da tarde. O pai percebeu que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: seu filho está vivo. Então ele acreditou, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus, foi realizado quando ele voltou da Judéia para a Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante o Evangelho de João porque é falado dos sinais, os 7 sinais. O primeiro sinal que foi das bodas de Caná, as bodas de Caná, aonde era um grande sinal do grande casamento que nós teremos no céu. E também já é o sinal do casamento que a igreja já tem, não na plenitude, entre Jesus e a igreja, esse casamento. Então, o que é um sinal? Mesmo sendo um milagre, acontece muitas vezes na Bíblia, que é chamado de sinal porque o milagre aponta para algo maior ainda. Maior do que ir para um casamento e transformar água em vinho, é transformar a alma das pessoas. Então, o Senhor vai mostrando em cada sinal aquilo que há além do sinal, para o que o sinal aponta. É quando você vai numa estrada, num caminho, numa rodovia, o que acontece? Existe sinaleiras que apontam, setas que apontam quantos quilômetros faltam, para onde ir. A sua meta não é chegar perto dos sinais. A sua meta é chegar à cidade a qual você está destinado a ir. Então os sinais nos apontam para algo maior. Por exemplo, este é o segundo sinal. Qual foi o sinal? A cura da filha do oficial aqui de Cafarnaum, desse chefe. Mostrando que o Senhor também deseja curar e tirar a febre de cada um de nós. A febre, ela não é uma doença em si. Ela vai mostrando que há algo errado dentro de nós. Não vou me estender muito porque eu não sou médico, não vou explicar nas minúcias do que é a febre. Mas a febre, ela vai detectando, mostrando que há algo errado. Não é a febre em si somente. Ela tem alguma coisa por trás, ou pode trazer algo mais grave. Então, o Senhor vai mostrando também para nós que Ele veio, de fato, nos curar de tudo aquilo que pode fazer a nossa alma se desanimar.
o Evangelho vai sendo bem claro no início sobre o aviso de Jesus sobre que o profeta não é bem aceito na sua casa, na sua pátria. E o que acontece? Pelos parentes já terem visto Jesus fazer milagres, antes eles estavam fechados. Mas quando eles começaram a ver os milagres de Jesus, alguns começaram a se abrir. E daí Jesus pôde fazer mais alguma coisa. É interessante nós percebermos, gente, que Jesus ele fica muito triste e ele fala o seguinte: que vocês precisam de sinais, de milagres e prodígios para crerem, senão vocês não acreditariam. E a pergunta que Jesus também, mais do que uma pergunta, uma colocação que Jesus faz para nós: será que nós estamos hoje precisando de tantas coisas para crer? Jesus já fez tudo, mas parece que a nossa fé é tão medíocre ainda. Eu repito o que São Padre Pio falava sobre a Eucaristia. Se os homens acreditassem de fato na Eucaristia, precisaria de muitos policiais nas igrejas para conter o fluxo de saída e entrada da igreja. Certa vez, também um muçulmano, olhando um católico entrar na igreja e depois sair, perguntou: vocês acreditam de fato que Jesus está na Eucaristia? E ele falou: sim, acreditamos. Ele falou: mas parece que não, porque se nós muçulmanos acreditássemos que Jesus está na Eucaristia, nós estaríamos em adoração constante dentro da igreja. Ou seja, eles revezariam entre eles e ficariam para sempre adorando o seu Senhor. Por que eu estou falando da Eucaristia? Porque é o próprio Jesus vivo no meio de nós, que vem curar a nossa febre, o nosso desânimo. E é interessante que esse homem pede que Jesus visite a sua casa. E ele pede essa prece de Jesus. Mas quando Jesus fala que o filho dele já está curado, aquele homem ele confia na palavra de Jesus, ele não duvida. Algumas vezes nós temos a tendência de achar que a oração só serve se eu colocar a mão na cabeça da pessoa. Não. Quando nós acreditamos no poder da intercessão, da palavra de Deus, quando você pede à distância, eu já posso testemunhar que algumas vezes eu já rezei por pessoas, por telefone, e graças a Deus, Deus curou, Deus fez uma obra. Eu lembro uma vez que a Irismar deve estar me escutando. Primeira vez que eu rezei pela Irismar, ela pedia para rezar sobre a questão do colégio. Ela estava tendo dificuldade de aprendizado, fazia tempo que ela não estudava mais, então estava tendo muita dificuldade. E eu rezei, não conheci ela pessoalmente, mas rezei por telefone. E depois ela deu testemunho mesmo, depois de algum tempo, que de fato estava fluindo, ela estava pegando bem direitinho mesmo, estava passando nas matérias muito tranquilamente. Ou seja, alguém que confia no poder da oração, independente de ser por telefone ou não. E tantas outras pessoas que poderiam testemunhar que essa graça foi acontecendo à distância, tanto ligando e pedindo a intercessão, como recebendo essa oração via telefone. A gente tem que aproveitar essa modernidade para evangelizar. Eu fiz uma experiência, é interessante essa semana, porque eu falo de graça sábado e domingo, para telefones da Claro. Tem essa promoção sábado e domingo. Então eu liguei para algumas pessoas pela manhã para evangelizar. E eu comecei a falar um pouco de Deus. Dava fora de área o telefone e pedia para gravar a mensagem, para o recado. Então eu falava uma palavra da Bíblia e meditava e deixava uma palavra de ânimo para a pessoa. Muitas vezes as pessoas usam para dar trote, para conversar miolo de pote, conversas que não convêm. Por que não usar de forma criativa o nosso telefone, as nossas ligações, para evangelizar também? É uma dica que eu deixo para você. Claro que a gente tem que ter o cuidado. Eu fui muito tocado na pregação do nosso querido Padre Júnior, quando ele falava da historinha. Eu já conhecia essa historinha, mas é interessante que quando a palavra de Deus nos toca, a gente pode conhecer, mas ela nos toca de forma diferente. Eu já tinha escutado essa história, mas ela me tocou muito profundamente quando o Padre Júnior contou. Falava o seguinte:
um certo homem, um certo rapaz estava apaixonado por uma moça, e ele era muito bonito. E ela também era muito bonita. Só que o cara era bonito e era boçal. E o outro não era tão bonito assim, era tímido. E o que aconteceu? Esse que era mais boçal, mais pra frente, metido a garotão, começou a falar de todo mundo na cidade daquela menina, como se ele já namorasse com ela. Ele nem tinha falado com ela para namorar com ela. E ele falando dela, e todo mundo da cidade começou a achar aquela moça bonita, achar como era belo aquele amor do rapaz por aquela moça. E de repente aconteceu que alguns dias depois, aquele tímido que não falava da moça para ninguém, chegou para falar com ela e acabou na sua timidez, no seu jeitinho, namorando com ela. E depois perguntaram aquele rapaz qual era o segredo. Ele falou: é porque o outro rapaz, ele falava dela e eu falava com ela. Moral da história: Santa Teresa de Ávila nos fala: melhor do que falar de Deus é falar com Deus. Eu confesso para vocês, gente, que muitas vezes eu ser convidado para muitas pregações, graças a Deus, e celebrações, eu tenho que vigiar muito o meu tempo, porque a minha vida é muito missionária. E se eu não vigiar, eu acabo deixando a oração em último naquele dia. E isso é muito perigoso para nós que pregamos, para nós que servimos na pastoral, porque, como fala São Bernardo de Claraval, nós não devemos ser canais de Deus, nós devemos ser reservatórios. E eu queria que você prestasse bem atenção nisso. Nós devemos não ser canais de Deus somente, mas ser reservatórios. Qual a diferença? São Bernardo vai explicar. O canal, a graça, por exemplo, o cano, a água passa por ele. Mas se acabar a água do reservatório, não vai passar mais água pelo cano. No entanto, se não faltar água no reservatório, sempre tiver, for alimentado, nunca vai faltar água no cano. Então Deus nos chama pela vida de oração, termos sempre uma reserva do Espírito, uma reserva da graça de Deus, para que toda vez que a gente for anunciar o Evangelho, a gente não seja meros canais, porque senão a gente entra numa estafa, se desgasta, se estressa, se irrita, começa a julgar os outros, porque quando falta a vida de oração, acontece isso. E falta aquilo que sobrou nesse homem. Nesse homem sobrou confiança. Ele, ao ouvir a palavra de Deus que seu filho estava curado, ele se dirigiu para casa e tomou posse daquela palavra. Porque que muitas vezes nós vamos nos cansando, nós vamos querendo de forma imediata que as pessoas se convertam. Às vezes é porque nós amamos as almas, sim, mas muitas vezes é porque nós somos egoístas, julgadores, cri-cris. Nós queremos muitas vezes que as pessoas se convertam do nosso jeito, não do jeito de Cristo. Eu tenho que saber que o tempo da Mariazinha não é o meu tempo. Há pessoas que é preciso um tempo a mais, porque a história de vida é outra. Às vezes aquela pessoa teve traumas na barriga, teve traumas na sua primeira infância, os seus primeiros anos de vida, traumas fortes. E nós não sabemos a história da pessoa e nós queremos que ela dê passo. Eu com 1 ano de grupo de oração já fazia isso. Não, eu quando estava na igreja, eu já abandonei esse pecado. E tal pessoa não abandona, está com 10 anos. Gente, é o tempo de Deus, mas também é o tempo da pessoa, porque muitas pessoas não aguentam, não dão conta de mudar de vida tão rápido, porque ela tem uma história feridíssima. E Jesus vai curá-la, claro, não pode ser uma desculpa dela ficar presa ao pecado. Porém, há pessoas que, com 1 ano de caminhada, mudam de vida radicalmente. Eu sou um exemplo disso. Eu tenho 18 anos de caminhada, graças a Deus. Eu comecei a ter uma vida mais radical de verdade há mais ou menos 7 anos atrás. Seja 11 anos com uma vida dúbia, uma vida dupla, uma vida mais ou menos medíocre, uma vida onde eu ficava com pessoas ainda, onde de vez em quando ainda ia para uma seresta, para uma festa, onde eu tinha crise de fé, muita dúvida, onde eu julgava as pessoas, onde caía ainda em pecados mortais, como o pecado da masturbação mesmo, outros pecados. Isso é uma confissão pública mesmo. E isso aí, mais ou menos 7 a 8 anos atrás,
Deus entrou na minha vida de forma muito mais radical, aos poucos, e foi ficando mais radical, e foi tomando conta, e foi tomando de conta. Existe a primeira conversão, e depois foi existindo essa segunda decolagem. E Deus foi tomando o reinado na minha vida. E ainda continua esse trabalho, porque, como fala o Padre Jonas e o Padre Fábio de Mello, se alguém cobrar de você muito, lembre daquela plaquinha quando tem nos prédios sendo construídos: estou em construção. Estou em construção. E é isso que nós estamos. Então as pessoas também estão, nós estamos. É preciso esse reconhecimento em Deus. Como eu ia falando, tantos pecados que eu tinha, para uma pessoa de 11 anos de caminhada, e ainda era inadmissível. E se não vigiar, eu ou qualquer outra pessoa, como fala São Paulo, aquele que está de pé, cuidado para não cair, nós vamos cair em pecados piores ainda. Não pense, porque você teve uma experiência com Deus, você está isento, invulnerável de cair. Não, você pode cair em pecados piores. Você e eu somos capazes de matar, de roubar, de adulterar, de virar homossexual, de qualquer coisa, as piores. Nós somos capazes disso, qualquer um. Quem é casado, quem é padre, quem é consagrado, qualquer pessoa. Se nós não tivermos uma vida em Deus, de vigilância, a nossa soberba pode nos destruir. Então, ter essa graça que esse homem teve, tomar posse da palavra de Deus. Porque ele tomou posse, ele alcançou uma graça para o seu filho. É preciso que você, mãe, pai, também tenha essa graça de dizer: Senhor, eu quero interceder pelo meu filho, e não desistir. Tomar posse dessa palavra de Jesus, que vai tocar o seu filho. Não desistir. Não desistir que ele será um homem e uma mulher de Deus. Santo Agostinho falava que as lágrimas que saem dos olhos das mulheres ou dos homens é como se fosse o sangue do coração destilado pelos olhos. Então, este sangue do coração, que são as lágrimas, eles têm efeito. Esse clamor que esse pai teve pelo seu filho não é diferente do seu clamor mãe que pede pelo seu filho, pelo seu esposo, pelos seus parentes. Tem um poder. E qual é o poder? A nossa oração, como falam os santos, Santo Afonso fala, nós não rezamos para que Deus mude a sua vontade, mas para que Deus transforme e mude a nossa vontade. Porque muitas vezes a nossa vontade, ela é defasada, ela é podre, e nós achamos que é boa. E o Senhor hoje quer nos convencer que Ele quer nos dar tudo pela vida de oração. Tudo aquilo que é para a maior glória de Deus e para a salvação da nossa alma e daqueles que nós amamos. Deus quer nos dar tudo. É preciso, como esse homem, insistentemente, de forma humilde, pedir o socorro do Senhor. Sem dúvida Deus fará. Não desista, Deus fará uma obra na sua família, no seu esposo, nos seus amigos. Seja reservatório de Deus, não somente canal. Amém. Me contaram que o Senhor ia passar e que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder para ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha. Eu senti meu coração arder e eu gritei para o Senhor me responder. Jesus, filho de Davi, me cura. És o santo de Israel,
diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Ia passar e que havia uma chance de eu poder enxergar mistério, que tinhas poder pra ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha. Eu senti meu coração arder e eu gritei para o Senhor me responder. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Me cura, és o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala.